Amados irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos e que Nossa Senhora envolva o seu coração com muito amor. Amém? Amém. Como é bom estar aqui mais uma vez. Que saudade, né? Deste aconchego de Deus que nos chama para perto, que nos chama para junto, que nos chama num abraço de Pai, para nos envolver verdadeiramente. Que pena, né? Que ainda, como nós dizemos, os bancos estão assim. Mas o Senhor está preparando um tempo novo para nós e muitos que se afastaram voltarão em nome de Jesus. Meu nome é Rosimeire, eu sirvo neste grupo de oração há quase um ano, porque o grupo ainda é bem novinho. Mas sirvo na Renovação Carismática há muitos anos, né? Uns 13, 14, 16 anos. E é uma honra ter sido chamada pelo Senhor para mais uma vez trazer a palavra de Deus para você. É uma honra, né? Muitas vezes a gente, quando se aproxima esse momento, a gente verdadeiramente treme na base, a gente, né, não sabe o que vai falar. Diante de tudo que a gente leu e de tudo que a gente busca no tema que o Senhor nos dá, a gente tem o conhecimento, mas a unção, quem fala é o Senhor, através do Espírito Santo de Deus. Nada é da carne. Se fosse por vontade da nossa carne, nós não estaríamos aqui. Mas o próprio Senhor nos atraiu até este lugar, não é verdade? O Senhor te convidou para estar aqui nesta noite. O Senhor te convidou. E quando a gente chega na casa da pessoa que convida a gente para estar ali com essa pessoa, a primeira que a gente faz quando chega na casa dessa pessoa é o quê, gente? Cumprimentar esta pessoa. Não é? A gente cumprimenta, a gente abraça, a gente fica feliz no encontro, porque é um encontro que você tem. Então, naquele momento, os nossos olhos estão voltados para aquela pessoa. E é isso que acontece quando a gente entra aqui. Porque Ele nos convidou, Ele nos atraiu, Ele nos chamou. Então, a gente tem que ter os olhos voltados para Ele. E este é o tema desta noite. Fixai os vossos olhos no Senhor. Por que isso? Por que será que o Senhor vem nos alertar para estarmos neste tempo com os olhos fixos nele? Por que será? O Senhor que nos conhece, que nos formou, que nos criou, Ele sabe das nossas dispersões. Ele sabe o quanto nós somos vulneráveis, o quanto nós somos distraídos, o quanto nós estamos dispersos no nosso dia a dia, diante de tantas coisas que acontecem. Muitas vezes você começa a fazer uma coisa, quando você menos espera, você já está fazendo outra e nem terminou a primeira, não é assim? Com muitas pessoas já acontece, comigo acontece muito isso. Mas a gente pode perder o foco de muitas coisas, a gente só não pode perder o foco daquele que está conosco o tempo todo. E se Ele não tira os olhos de você, você também não pode tirar os olhos dele. Aí você me pergunta, Rose, mas como eu vou ficar com o olho nele diante de todas essas coisas? É aqui, ó, é a alma. É o coração que vê, é o coração que sente, é o coração que conversa, é o coração que abraça o Senhor o tempo todo. Mas nós vamos ver isso claramente numa leitura que o Senhor me inspirou a trazer para você nesta noite. Então eu gostaria que você pegasse aí a sua palavra de Deus. Quem está com a palavra de Deus, levanta e diga eu. Eu. Quem não está, diga no próximo grupo de oração eu vou trazer. Amém? Então aí, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 14 e no versículo, a partir do versículo 22, já pegaram? A partir do versículo 22, vai dizer assim, vou ler para você, tá bom?
Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir adiante dele para a outra margem, até que ele despedisse as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu a montanha sozinho para rezar. Quando chegou o fim da tarde, ele estava aí sozinho. E a barca já se encontrava bem longe da terra. Era batida pelas ondas, pois o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre o mar. Vendo Jesus que caminhava sobre o mar, os discípulos ficaram espantados e disseram: é um fantasma? E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando pelas águas. Jesus disse: venha. Descendo a barca, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento forte, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e lhe disse: homem fraco na fé, por que você duvidou? Assim que eles subiram à barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca se ajoelharam diante de Jesus, dizendo: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da salvação. Vamos aplaudir essa palavra linda? Se ela é palavra... Se ela é palavra da sua salvação, essas palmas têm que ser mais fortes. E para Jesus que caminhou sobre as águas. Não é para mim, não, é para Jesus. Mais forte. E é Ele mesmo que vem nos mostrar nesta noite o quanto nós somos dispersos. Veja o exemplo de Pedro nesta palavra. Ele perguntou: se és tu mesmo, Senhor, me chame e faz com que eu caminhe sobre as águas. Pedro pediu um milagre, não é verdade? Se o Senhor fez este milagre, e é o Senhor mesmo que está aqui na minha frente, permita que eu vá ao teu encontro. Para nós basta que o Senhor venha, né? Pedro foi ousado, permita que eu vá andando. Mas o Senhor, que é bondoso, compassivo e sabe que todos esses sinais que ele fazia serviam apenas para afirmar e fortalecer cada vez mais a fé daqueles que presenciavam essas coisas. Então ele falou: venha, venha. E Pedro foi, olhou para Jesus e foi. Ele confiou e foi. Mas no meio do caminho, ele se dispersou. A atenção de Pedro voltou-se para os ventos fortes, para as ondas debaixo dos seus pés, e aquilo o atemorizou. E ele começou a afundar. Então gritou novamente para que o Senhor o salvasse, e o Senhor estendeu a mão e o salvou. Não é assim que acontece conosco? Exatamente desse jeito? Muitas vezes nós pedimos ao Senhor por milagres. Nós pedimos a cura, nós pedimos a libertação, nós estamos passando por dificuldades financeiras, nós pedimos por trabalho, nós pedimos um namorado novo, uma namorada, nós pedimos um casamento, nós pedimos muitas coisas ao Senhor e entregamos a Ele. Só que no meio do caminho, quando a gente observa, eu pedi, mas não tem emprego. Eu pedi, mas aquela que apareceu é feinha, não quer não. Eu pedi, mas e a gente vai dispersando
a gente vai fugindo do foco, porque Jesus, Ele não escolhe, não nos entrega de bandeja aquilo que nós queremos. Ele entrega para nós aquilo que nós precisamos e no momento exato. E muitas vezes a gente perde o foco e tenta fazer muitas coisas por nós mesmos, porque nós não confiamos nas demoras de Deus. E Deus, quando Ele demora para lhe dar o que você precisa, não é porque Ele não quer te dar, ou porque Ele mesmo dispersou de olhar para você. Muito pelo contrário. Ele sabe, ao olhar para você, que você não está pronto para receber o que você pediu. Que se você receber agora, neste momento que você quer, você não vai dar tanto valor ao que você receber, quanto você daria naquele momento em que você esperou bastante, que você confiou e que você manteve sua oração firme e falou, não, Ele vai me dar, Ele vai me dar. E chegou gente e falou, não, você está esperando errado, você tem que fazer de outro jeito, você tem que seguir por outro caminho, tentando desviar a sua atenção de Jesus, daquele que prometeu que vai estar sempre com você. A palavra do Senhor repete muitas e muitas e muitas vezes, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. É para você, Josi, é para você, jovem, é para você, Luzia, é para você, Celiane, não tenha medo. Eu estarei sempre com você. E o sempre quer dizer que os olhos dele estão atentos a você. E o sempre quer dizer que Ele conhece as suas necessidades, muito antes de você pedir ou pronunciar. Mas nós nos dispersamos, achamos que a tempestade está muito forte e que o Senhor não vai dar conta de resolver. Então a gente entrega a situação e depois pega de volta. E é por isso que muita gente não recebe a graça de Deus e depois fica falando, fulano pediu Deus favoreceu, e por que para mim? Por que eu, meu Deus? Por que eu? Por que eu? Né? Aquela sensação de vitimismo, daquela pessoa que não foi atendida, mas não para ouvir o Senhor, para saber por que você. Só pergunta, mas na verdade não quer ouvir a resposta. Só pergunta. Mas quando o Senhor quer falar com você, quando você tem que parar diante do Senhor para escutar, você não para e o seu olhar se desvia. Mas aquele que se mantém reto, firme, forte e confiança, alcança a graça do Senhor ou não? Alcança ou não? Alcança. E nós já tivemos muitas testemunhas aqui, no nosso tempo e antes, né, de santos e santas que intercederam por muitas causas e receberam a graça. Não foi de um dia para o outro. Quantas pessoas precisam de anos para dar um testemunho do que aconteceu em suas vidas, mas elas recebem a graça porque se manteram firmes. Você pode também acontecer de você se desviar do caminho, de você pedir uma coisa para Deus e depois tentar fazer do seu próprio jeito. Isso quer dizer que o Senhor mandou você ir numa trilha e você resolveu ir por outra. Você tentou resolver os problemas do seu próprio jeito. Então Jesus deixa você ir lá na frente. Quando você volta dizendo, não, eu estou no caminho errado, então você volta. O tempo demorou mais, a sua graça demorou mais para chegar. Por quê? Porque Deus não quis te dar a graça? Não, porque você fez isso, ó. Às vezes sua graça estava um dia de acontecer, mas como você se desviou do caminho, demorou 1, 2, 3 anos, porque você mudou a rota, você desviou o seu olhar, você desviou o seu pensamento. Eu queria que vocês acompanhassem, se vocês quiserem ler depois, eu vou ler uma outra passagem aqui, e eu vi que nos louvores nós cantávamos e falávamos de Jacó, de Israel, eu falei, ó Senhor, ali confirmando esta palavra também, que Ele quer falar aos seus filhos.
Diz assim o livro de Isaías, no capítulo 40, versículos de 27 até o 31. Diz assim: Jacó, faz de conta que você é Jacó ou você é Israel, tá bom? Você ou é Jacó ou você é Israel. Toma para você essa palavra. Jacó, por que você anda falando? E você, Israel, por que anda dizendo? Javé desconhece meu caminho e meu Deus ignora a minha causa? Pois você não sabe? Acaso não ouviu falar? Javé é o Deus eterno. Foi Ele quem criou os confins da terra. Ele não se cansa nem se fadiga, e sua inteligência é insondável. Ele dá ânimo ao cansado e recupera as forças do enfraquecido. Até os jovens se fadigam e cansam, e os moços também tropeçam e caem. Mas os que esperam em Javé renovam suas forças, criam asas como águias, correm e não se fadigam, podem até andar que não se cansam. Palavra do Senhor. Então, os que confiam no Senhor, os que perseveram na fé, andam e não se cansam, recebem dele mesmo a força suficiente para esperar aquilo que o Senhor prometeu. E o Senhor tem para nós muitas promessas. Ele tem promessa para a sua vida, Ele tem promessa para a minha vida, e o Deus que nos promete, Ele é tão potente, Ele é tão formidável, tão capaz, tão sublime, para cumprir toda a promessa que Ele disse, que Ele proferiu. Você às vezes pode estar pensando, mas eu tenho um sonho. E talvez você não tenha pedido ainda a respeito deste sonho que você quer realizar na sua vida. Você jovem, você rapaz, moça, você senhora, tem um desejo dentro do coração e esse desejo ainda não se realizou. E o Senhor hoje está falando, olha para mim, olha para mim, olha para mim. E quando nós chegamos aqui nessa igreja, a qual o Senhor nos chamou, a qual o Senhor nos convidou, e como eu disse, quando nós entramos na casa daquele que nos convida, a primeira coisa que fazemos é olhar para Ele, conversar com Ele, relatar o nosso dia, dizer como Ele tem passado e falar para Ele como nós temos passado, e ali começa um relacionamento de intimidade, porque Ele te chamou. E aí, eu gostaria que agora você fechasse os seus olhos. Aí agora eu gostaria que você voltasse lá para fora no seu pensamento. E vamos entrar de novo na casa do Pai. Vamos entrar de novo nesta casa, a qual nós fomos convidadas. Vamos entrar de novo neste lugar. Veja bem, você entrou, a porta já estava aberta, e aquele que te convidou já estava aqui te esperando. Os olhos dele já estavam fixos em você desde o momento em que você tomou a decisão de aceitar o convite dele. Você chegou, você se arrumou, eu vou porque ele me chamou. O Senhor me chamou. Não foi convite de Mônica que me trouxe aqui, não foi o convite de Rose, não foi a postagem do Instagram, mas o Senhor que tocou o meu coração, mexeu tudo lá dentro, organizou o meu horário, o meu tempo, já deixou a roupa escolhida já lá, para que eu chegasse e falasse, é essa, mas você chegou aqui todo pronto, todo vestido. E quando você entrou, visualiza isso, você entrou, você fez o sinal da cruz, e agora
abre os olhos e procura o dono da casa. Abre os olhos, não olha para mim, gente, procura o dono da casa. Muitas vezes nós entramos aqui e nós não procuramos o dono da casa. Os nossos olhos se fixam em outras coisas, estão dispersos. É uma pessoa que eu não via há muito tempo, está aqui, é outra que eu não vejo, é outra que veio falar comigo, mas ei, espera. Eu preciso falar com o dono da casa. Eu preciso agradecer pelo convite. Eu preciso dizer para ele que eu vim, porque eu o considero uma pessoa, um ser muitíssimo especial para mim, e que eu não poderia deixar de aceitar este convite. Pensa bem, se um dia desses você chega na minha casa, eu te convidei para um chá, e aí você vem, mas quando você chega lá, já tem outras pessoas, porque eu convidei outras pessoas para o chá. E aí ao entrar, quando eu abro a porta para você, você olha para mim, mas você vê que também tem mais gente, e você corre e fala, nossa, que alegria, vocês estão aqui. E vocês começam a conversar com aquelas pessoas e começa a botar a conversa em dia. Que bom, ai que reunião ótima. Que bom que ela nos convidou para estarmos aqui nesse chá. Ai como vai ser bom. Você falou com todas elas, menos comigo. Menos comigo. E se isso acontecer com você na sua casa, como é que você vai se sentir? É legal? Você convidou uma pessoa, mas essa pessoa deu atenção mais a outra que estava lá na sua casa do que a você que a convidou. Então, olha para ele. Aqui é a casa dele. Nosso primeiro olhar. Aqui, ó. Aqui. Ele fala com você. Aqui ele te entende, mostra que te entendeu e explica o que ele quer para você, explica o que é melhor para você, explica qual o caminho que você deve seguir. E os olhos dele permanecem sobre você, porque o nosso Senhor que está aqui, ele é Espírito e verdade. E no nosso altar, privilegiadamente na Igreja Católica, corpo, alma e divindade. Então, se você quiser neste momento voltar um olhar só para ele, você pode se aproximar aqui, ó, e falar, até pedir perdão para ele, dizer, me perdoa se eu não lancei o meu primeiro olhar, mas de hoje em diante, Jesus, o meu olhar vai ser só teu. E você vai poder fazer isso todo dia. Como, Rose? Todo dia, aqui. O seu altar, o seu coração tem que ser trono de Deus. Vamos para cá. Vem para cá, eu convido você com coragem a reverenciar o dono da casa, a reverenciar aquele que te chamou. Se você não fez isso agora, acho que o Senhor estava esperando este tempo, o Senhor estava esperando este momento. E nós vamos orar cantando, olhando para Ele, olhando para o Senhor que te chamou, que veio aqui para te doutrinar, para te ensinar, para te dizer, olha, eu estou com você. Não disperse, não tire os seus olhos de mim, fica comigo, porque eu estou contigo em todo momento, eu estarei sempre, diz o Senhor em tua palavra, sempre com você. Fixe os seus olhos nele, desde agora, para todo sempre. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos aplaudir o dono da casa. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor nosso Deus para sempre.